eu te dou graça, Senhor, graças Deus, Senhor e Jesus. Aleluia. Levanta a voz e diga: aleluia. Nosso Deus poderoso reina. Outra vez. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso. Outra vez cantamos. Aleluia. Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro. Tu és santo, santo. Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro. Tu és santo, santo. Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro. Tu és santo, aleluia, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro. Tu és santo, Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro. Tu és santo. É santo, Senhor. Diga, Tu és santo, Senhor. Tu és Senhor, Deus poderoso, Tu és digno, Jesus. digno é o Cordeiro, Digno. digno é o Cordeiro. Tu és santo, santo. Tu és Senhor, Deus poderoso. Senhor, essa noite nós nos unimos com o cântico dos anjos que nos céus cantam, dizendo que Tu és santo, que Tu és digno, Cordeiro de Deus, que morreu e que com Teu sangue comprou pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações. Eis aqui o Teu povo, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és digno, Digno é o Cordeiro, digno. digno é o Cordeiro. Amém. Senhor, esta noite temos certeza de que Tu estás aqui no nosso meio. Pedimos, Senhor, que Tu fale com cada um de nós profundamente pela Tua palavra, que nós possamos ser cheios de Ti pela Tua palavra. Que aquele que chegou aqui, Senhor, sendo, Senhor, oprimido de alguma forma, que saia liberto. Que aquele que chegou enfermo saia curado. Que de fato, Senhor, uma passagem ocorra em nossa vida essa noite. Um tempo novo sobre a vida de cada um que está aqui. Profetizamos isso e pedimos o Teu Espírito sobre nós.
Em nome de Jesus. Te damos honra, glória e louvor, Senhor, e por isso nós te aplaudimos. Aplauda Jesus bem forte, bem forte. Aleluia. Amém. Jesus está aqui. Cumprimente o irmão do teu lado e diga assim, ó, Jesus te ama. Ele te trouxe aqui hoje. Olha só. Que bom estarmos aqui. Podemos sentar. Estamos na semana mais importante do calendário cristão, que é a semana, como o pastor Paulo falou, que antecede a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente nesta época do ano. A Páscoa ela tem uma data certa, porque ela acompanha o calendário lunar judeu. Então ela é sempre na data mais ou menos certa. Enquanto o Natal ninguém sabe a data exata, a gente comemora uma data que foi uma tradição, né, criada. Mas a Páscoa é nessa data mesmo. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre esta obra maravilhosa de Deus por nós. E eu tenho certeza que você entendendo o que de fato é a Páscoa e o que de fato ela significa para ti, você vai olhar para Deus e vai olhar para a sua vida de outra forma, amém? Abra a sua Bíblia então comigo em Êxodo capítulo 12. Eu vou tentar ser bem sucinto. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Você deve conhecer esta história. Moisés foi levantado por Deus para retirar o povo de Israel da escravidão do Egito. O povo estava sofrendo na escravidão. Eles trabalhavam, mas o que eles produziam não ficava para eles. Eles cansavam e sofriam na mão de feitores maus. Eles eram oprimidos, humilhados. Eles sofriam na mão de escravizadores. Esta era a realidade do povo de Israel lá no Egito. Faraó oprimia eles. E quando nós falamos do povo de Israel no Egito, é uma comparação bíblica com nós, quando nós estamos longe de Deus. E aí nós estamos sob o domínio do mal, do inimigo de Deus, que escraviza as pessoas. Aqueles que estão fora do reino de Deus são escravos do pecado e de Satanás, que os mantém aprisionados e oprimidos. E eu quero que você leia esse texto de Êxodo comigo, entendendo a verdade espiritual que há para nós nesse texto. Amém? Não apenas a verdade histórica, mas a verdade espiritual que há para nós. Êxodo 12, 1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará, ou seja, vai matar, cortando o pescoço, imolará no prepúcio da tarde, no final da tarde, quando o dia está terminando. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas, as fressuras, nada deixareis até amanhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Repita comigo: é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito,
e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Senhor, abre o nosso entendimento para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui Deus fala que Ele vai fazer juízo aos deuses do Egito, aos deuses daquela terra de escravidão. E Deus cria um caminho para libertar o povo de lá. Ele falou para Faraó que se Faraó não libertasse o povo, viria uma 10ª e terrível praga. E a praga era essa: Deus passaria e mataria em todas as casas os filhos mais velhos. Mas Faraó não creu no que Deus disse e não libertou o povo. Ele não se arrependeu. Mas Deus não queria ferir o seu povo. Então Deus fez algo para marcar quem era do seu povo e quem não era do seu povo. E a marca era simples: onde houvesse o sangue de um cordeiro, com aquelas características ali, passado em volta da porta da casa, nesta casa não haveria morte. Onde houvesse um sangue de cordeiro, e diz ali um cordeiro puro, um cordeiro perfeito, sem defeito, nesta casa o anjo da morte não entraria. Nós falamos sempre que Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós não falamos isso? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é uma verdade bíblica. Este Cordeiro aqui estava representando Jesus. E este evento aqui aconteceu aproximadamente 1000 e poucos anos antes de Jesus nascer. E ele já estava dizendo: eu vou livrar toda a humanidade do domínio das trevas, porque eu sou Deus, e eu vou fazer juízo contra o Deus deste mundo, que é Satanás. Mas aqueles que tiverem o sangue do Cordeiro na porta do seu coração, esses serão livrados da morte, e na sua casa não haverá nenhum tipo de destruição. Então esta obra da Páscoa, ela tem um significado muito especial para nós cristãos, porque ela se concretiza toda em Jesus. Cada detalhe do que aconteceu com aquele cordeiro, aconteceu com Jesus. Ali fala que cada família levaria o cordeiro para dentro da sua casa no 10º dia daquele mês. E Jesus entrou em Israel, sentado em cima de um jumentinho, no 10º dia daquele mês. E que ele ficaria até o 14º dia. E Jesus ficou em Israel, em Jerusalém, até o 14º dia daquele mês, quando ele foi sacrificado numa cruz de tardezinha, assim como disse que ia acontecer com aquele cordeiro. Diz que o cordeiro devia ser puro, sem defeito. Jesus foi puro e sem defeito. Todas as características desse cordeiro estavam em Jesus. Jesus cumpriu totalmente. Até o fato do cordeiro morrer em silêncio, Jesus morreu também sem reclamar. Jesus cumpriu totalmente essa Páscoa, para dizer que nós podemos ser livres de tudo que nos aprisionava. Você sabe o que a palavra Páscoa significa? Ela significa, na língua hebraica, vem a palavra Pessah, que significa passagem. Por isso que diz: esta é a Páscoa do Senhor, pois neste dia eu passarei. E depois diz que naquelas casas onde houvesse o sangue do cordeiro, Deus passaria sobre esta casa e nenhum mal sucederia ali. Vocês sabem que Deus está aguardando um dia para fazer juízo sobre a terra? A Bíblia fala do início ao fim do dia do juízo. O dia do juízo é o dia que Deus vai julgar a terra. Este dia vai acontecer. E neste dia, alguns serão salvos e outros destinados ao inferno. Quem serão estes? Aqueles que confiarem em Jesus, entregarem sua vida a Ele, abrirem seu coração a Ele e entenderem que Ele é a salvação. Estes vão ter a vida eterna com Deus, porque Deus vai julgar os deuses desse século.
Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos fazendo algo muito sério. Nós estamos nos livrando da desgraça da escravidão que o pecado nos condicionou, desde Adão. E nós estamos caminhando para uma vida de liberdade. Quando isso aconteceu, sabe o que aconteceu? Morreu também o filho de Faraó, morreu muita gente do Egito. E o Faraó decretou 3 dias de luto e mandou o povo de Israel embora, vão embora. E eles foram livres da escravidão. Mas depois Faraó se arrependeu e quis correr atrás deles. Então Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram, de fato, da terra da escravidão para a terra prometida, para a terra da liberdade. E logo depois, apesar da sua teimosia, depois de alguns anos, eles entraram de fato na terra que Deus havia prometido. Assim também nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, saímos da escravidão e podemos andar para a liberdade. Amém? Acontece uma passagem, sabe? Eles passaram da escravidão para a liberdade, passaram da morte para a vida, passaram da tristeza e da angústia para a alegria, para a paz. Eles que antes trabalhavam para os outros sem ter nada, começaram a ter sua própria terra, começaram a ser abençoados do fruto do seu trabalho. Eles que antes viviam sendo machucados, oprimidos com chicotes, agora eles podiam criar os seus filhos em paz. Você percebe que passagem profunda foi essa? Por que o povo de Israel até hoje comemora a Páscoa? Porque eles saíram de uma condição terrível para uma condição de vida. Quero que você leia comigo o que está escrito em 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro é lá no finalzinho da Bíblia. Isso aí, um pouquinho antes de Apocalipse ali. 1 Pedro 2, 21. Pedro 2, 21. Diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele em seu corpo, mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Olha que forte, irmãos. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas nós somos sarados. Porque estáveis desgarrados, versículo 25, como ovelhas, agora, porém, vós vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Oh, Rubão, obrigado. Amém? Leia também comigo capítulo 3, versículo 18. Diz assim: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A Páscoa fala desta obra. Lá, 3.000 e poucos anos atrás, quando o povo de Israel era escravo, as famílias tiveram que pegar um cordeiro que não tinha culpa nenhuma daquela história. Que culpa tinha aquela ovelhinha deles serem escravos? Não tinha culpa nenhuma. Que pecado cometeu aquela ovelha? Nenhuma. Mas graças ao sangue daquela ovelha, eles puderam ser livres da escravidão. Assim também Jesus, ele sem ter pecado nenhum, obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz, morrendo por nós na cruz.
E não foi uma morte qualquer. Foi algo terrível. A dor dele começou quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite, quando os seus amigos não puderam ajudá-lo em oração e dormiram enquanto ele orava. E a sua angústia era tanta, pois ele sabia que ia morrer no outro dia. E ele tinha que decidir se ia obedecer a Deus ou não. Que ele suava sangue. E naquela mesma madrugada, quando ele recém saiu da oração, chegou um dos seus 12 amigos e lhe traiu com um beijo. Soldados lhe pegaram e lhe arrastaram até um grupo de pessoas que lhe julgou condenado. Através de mentiras, pois Jesus não tinha culpa alguma. Dali ele foi julgado por mais 2 homens, e o segundo quis livrar ele, mas o povo gritava: crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Ele foi chicoteado, 40 açoites públicos nas costas, com aqueles açoites que agarram nas costas de ferro. Depois colocaram uma capa vermelha sobre as costas dele, sinal de vergonha. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos que rasgou a sua cabeça. Depois foi de novo julgado, e aí pelo voto popular ele foi condenado à cruz. Uma votação também manipulada. Escolheram só quem poderia entrar, os inimigos. Então, Jesus tomou sobre si uma cruz feita de madeira. Ele que havia sido carpinteiro a vida toda, carregava agora no seu lombo uma grande prancha de madeira, pesada, subindo num caminho ladeira acima, 800 metros, saindo pela porta da cidade, até o Morro da Caveira, que ficava do lado de fora, Monte Calvário. E ali, entre 2 criminosos, ele foi deitado no chão sobre a cruz, pregado nas suas 2 mãos, pregado nos seus pés e levantado na cruz. Se não bastasse, ficaram rindo dele. Deram vinagre para ele tomar no lugar de água. Caçoavam dele dizendo: se tu é o Filho de Deus, desce daí. Mas ele apenas dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. 9 da manhã ele estava pendurado na cruz. E ele deu seu último suspiro na cruz às 3 horas da tarde. Se você fizer o cálculo, foram 6 horas de agonia. Até que seu corpo não teve mais força para respirar. O músculo peitoral que tentava mantê-lo ali, pressionava o pulmão e ele não conseguia respirar. E ele morreu asfixiado às 3 horas da tarde. Exatamente na hora que ele morreu, o céu começou a ficar escuro, escuro, escuro. Apesar de não haverem nuvens, tudo escureceu. O sol ficou encoberto. Houve um pequeno terremoto. E até os soldados que estavam ali disseram: nós matamos o Filho de Deus. Enrolaram ele num pano, desceram ele da cruz, levaram até o sepulcro de um homem rico que emprestou para ele, porque ele nem mesmo onde ser enterrado tinha. E ali botaram soldados guardando o túmulo para que ninguém roubasse o corpo. Mas domingo de manhã, quando foram visitá-lo, sua mãe e uma de suas amigas encontraram a pedra do sepulcro removida, o soldado desmaiado no chão, e lá dentro o túmulo estava vazio. Entrando elas, ficaram nervosas, roubaram o nosso Senhor. Mas aí um anjo apareceu e disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que já ressuscitou? E ao saírem do lado de fora, Jesus olhou e disse: não chorem, digam aos meus amigos que eu vou encontrá-lo. E elas, se lançando aos seus pés, tentavam agarrá-lo, e ele dizia: me soltem, porque eu preciso ir.
E quando elas chegaram para contar entre os amigos, eles não acreditaram. Mas daqui a pouco, ele apareceu no meio deles. Porque a morte não pôde conter aquele que é o dono da vida. E como Jesus ressuscitou, a grande promessa de que todos nós iremos viver eternamente com Deus. Porque Ele morreu a nossa morte, agora nós vivemos a sua vida. Porque Ele ressuscitou, nós temos vida eterna. Jesus é a prova de todas as promessas de Deus. Ele é a prova. Ele é. João capítulo 12, leia comigo, versículo 32. Talvez você se pergunte, por que Deus fez o seu filho sofrer tanto? João 12, 32. Por que Deus fez Jesus sofrer tanto? Se Deus é amor, se Deus é bom, por que Deus fez Jesus sofrer tanto? Olha o que Jesus diz, e Ele mesmo está dizendo antes de ir para a cruz. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ser levantado era aquele momento em que a cruz foi levantada do chão, e Ele ficou elevado naquele lugar alto do lado de fora da cidade. E ali pela obra da cruz, Deus estava fazendo um ato de reconciliação nossa com Ele. Jesus morreu na cruz para que Deus pudesse atrair você para Ele, mostrando que há um caminho de salvação, de reconciliação, que os nossos pecados não são empecilhos, pois Ele morreu pelos nossos pecados, Ele carregou as nossas dores, Ele levou sobre si tudo que nos separava de Deus. E essa noite eu quero dizer para você, Deus está te atraindo para Ele. Talvez você diga, eu não sei porque eu sinto vontade de ir à igreja às vezes, eu sinto vontade de entender mais. É simples, Deus está te atraindo para Ele. Por que Ele está te atraindo para Ele? Porque Ele te ama. O motivo de Jesus ter ido à cruz é para que você recebesse vida. Sabe, eu imagino naquela época em que tiveram que sacrificar os cordeirinhos. Talvez uma criança, pensa, o cordeirinho foi colocado no dia 10 dentro de casa e ficou até o dia 14, 4 dias. 4 para 5 dias. Dia 10, 11, 12, 13, 14, 5 dias. Você imagina se você tem uma criança em casa, eu tenho uma filhinha pequena, e eu levasse uma ovelhinha pequena para casa, de 1 ano, é recém um pequeno adulto. Eu levasse uma ovelhinha para dentro de casa e deixasse a ovelhinha dentro da minha casa, ela tinha que ficar dentro do pátio. 5 dias, o que a minha filha ia fazer? Amizade com a ovelha. Ela ia amar a ovelhinha, Ah, pai, tem uma ovelhinha para me brincar. Nós fomos viajar e ela amou conhecer a ovelha. Só que as ovelhas lá eram meio ariscas, Porque tem o campo, elas fugiam. Mas se estivesse presa dentro de casa, não ia ter jeito, ela ia se agarrar na ovelha. Eu tenho uma filhinha pequena. E certamente no dia em que eu fosse sacrificar essa ovelha, a minha filha ia dizer, pai, não faz isso. Pai, por que tu está fazendo isso? É um bichinho inocente. Nós olhamos para Jesus na cruz e nós também às vezes dizemos, por quê? Por que tanto sofrimento? Mas eu imagino que muitos pais tenham dito para os seus filhos, filho, esse cordeiro está morrendo no teu lugar. Porque se ele não morrer, você vai morrer. E eu te amo tanto que eu vou ter que sacrificar esse cordeiro inocente. Assim é Deus que nos ama tanto, que para nos salvar, Ele decidiu enviar o seu Filho à terra e deixar que Ele sofresse como ninguém por todos os nossos pecados. Uma só vez, pelos pecados de todos nós. Quando Ele botou Jesus na cruz, Ele estava olhando para nós com um olhar de amor e dizendo, é por você. É por você. É para te resgatar. É para atrair você a mim. É para que você seja salvo. Como diz lá em Apocalipse, pessoas de todas as raças, tribos, nações, não importa. Não importa o seu partido político, sua cor de pele, não importa se tu é homem, se tu é mulher, não importa se tu é rico, se tu é pobre, Deus te chamou, Deus está te atraindo, porque Ele te ama. Ele morreu na cruz, enviando o Filho dEle para te salvar. E esta noite, Jesus está aqui. E quando Ele nos salva, quando nós passamos em nosso coração
o sangue de Jesus, dizendo: Senhor, eu creio que tu morreu por mim, eu me arrependo dos meus pecados, e eu sei que tu levou eles na cruz. Neste dia, acontece uma Páscoa na tua vida. Páscoa é passagem. Você passa da morte para a vida. Você passa da escravidão para a liberdade. Você passa da enfermidade para a saúde. Você passa da miséria para a vida plena. Você passa de uma condição de afastado de Deus para uma condição de filho de Deus. E essa noite, com todo amor e com todo carinho, eu quero te dizer que Jesus te trouxe aqui porque Ele quer que você tenha uma passagem na sua vida. Chega de sofrer na escravidão. Chega de sofrer no vício. Porque o pecado nos torna escravos dele. Chega de sofrer na mão do álcool. Chega de sofrer na mão do cigarro. Chega de sofrer na pornografia. Chega de sofrer com coisas ocultas na tua vida. Chega de sofrer escravo disso que te domina. Hoje é noite de passagem, hoje é noite de libertação. As trevas não podem contra o sangue de Jesus. O sangue passado na porta é muito maior do que o poder da morte. Nada pode contra o sangue de Jesus. Nada pode, e Ele já fez uma obra completa. Por isso nós vamos daqui a pouco orar com você. Nós vamos te chamar para uma oração, mas uma oração muito importante. Porque quando você vem até Jesus e você pede que Ele entre na sua vida, as trevas não podem prevalecer. Não podem prevalecer. Se antes você vivia na enfermidade, vivia na depressão, vivia no sofrimento, quando você recebe a vida plena que Deus tem para ti, através do sacrifício de Jesus na cruz, você recebe também a cura. Quer ver comigo? Isaías 53. Aqui mostra como a obra de Jesus é completa. Ela é espiritual, mas ela também física. Ela é também real. Tem pessoas que acham que o que Deus fez por nós na cruz fica apenas para a salvação, apenas para a vida eterna. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que isso não é verdade. A obra que Jesus fez na cruz, ela é espiritual, mas ela se manifesta no mundo real. Nós não oramos assim? Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Aqui na minha família, Senhor, aqui na minha casa, Senhor, aqui no meu trabalho, Deus, aqui no meu corpo, seja feita a tua vontade, como ela é no céu. Você acha que é da vontade de Deus que você fique com essa enfermidade? Eu vou te dizer que não é, ao ponto dele ter morrido na cruz para acabar com isso. Isaías 53, versículo 4. Certamente, podemos ler versículo 1 em diante. Quem creu em nossa pregação? Muitas pessoas não acreditaram quando Jesus disse que era o Filho de Deus. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Eu imagino Jesus esfolado naquela cruz, todo deformado por aquele sofrimento. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um dos que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fazíamos caso. Aqui fala de Jesus na condição da cruz, desprezado, humilhado, cuspido, sem formosura, sofrendo dores. Mas agora fala por quê? Olha o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Repete comigo. Jesus. Repete comigo. Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores,
Ele já levou sobre ele. Agora eu vou continuar. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha o versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe por que Jesus não reclamou na cruz? Quando batiam nele? Quando humilhavam ele? Porque ele sabia que o que ele estava fazendo era por amor. E ele não queria reclamar do que ele estava fazendo por ti. Ele sabia que ia valer a pena o sacrifício dele. Que você, o seu marido, os seus filhos, os seus netos, as gerações que vão vir depois de você e as que vieram antes, podem receber a salvação. Podem receber amor. E vocês perceberam como ele fala de coisas espirituais, perdão de pecados, e de coisas físicas como a cura, como a paz. Aqui diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Muitas vezes nós não temos paz porque nós nos sentimos culpados por algo que aconteceu lá atrás. E aí lá no fundo a gente se sente como se merecesse um castigo. Se sente indigno, se sente culpado. Mas o castigo que nós merecíamos e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Jesus traz paz para você essa noite. Paz para a tua alma, para o teu espírito. Paz para a tua vida atribulada. Ele não quer que você fique na escravidão. Ele assumiu a forma de homem e morreu como um cordeiro mudo, para que você e eu tivéssemos vida, para que você e eu tivéssemos a vida eterna, mas que aqui nessa terra também, desde agora, porque a vida eterna começa agora, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, não sejamos mais escravos de Satanás, não sejamos mais escravos do pecado, não sejamos mais escravos das coisas dessa terra, não sejamos mais escravos do amor ao dinheiro, não sejamos mais oprimidos pela ganância, nem pelo que os outros dizem, nem pelas aparências, nem pelo medo do futuro, nem pelas acusações, mas tenhamos paz com Deus e conosco mesmos. Para isso, Jesus foi à cruz. Isto é a Páscoa. A Páscoa é Deus passando sobre a tua vida e te tirando da condição que tu estava e te levando para uma condição de vitória. Quem aqui precisa receber uma passagem de Deus na sua vida? Quem aqui precisa passar de uma condição para outra? Jesus está aqui e Ele já realizou a obra na cruz. Você apenas precisa dizer: Senhor, eu quero o teu sangue sobre mim. Isso significa: Senhor, eu quero o teu perdão, eu quero a tua presença, eu quero o teu amor. Porque Ele não força ninguém. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque a tranca é por dentro, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você quer que Jesus entre na tua vida,
Hoje é dia de você abrir a porta. Ele tem te atraído. Ele se levantou na cruz com sofrimento para atrair você a Ele. Porque você vale a pena. Porque você vale a pena. Você vale muito para Deus. Você não tem ideia do valor que você tem para Deus. A ponto dele sacrificar o filho dele por você. E hoje Jesus quer transformar a tua vida. Por isso Ele te trouxe aqui. Ele conhece os teus desafios. Você que tem confusão na sua casa. Você que vive no seu casamento uma turbulência. Esse espírito de confusão tem que ir embora. Porque diz que nenhum mal sucederá sobre as casas onde o sangue do Cordeiro estiver na verga da porta. Você vai passar da turbulência para a paz. Você vai passar do medo para a confiança. Você vai passar da enfermidade para a saúde. Eu quero orar junto com você. Feche seus olhos. Jesus está aqui. O Senhor te trouxe aqui hoje. E Ele não deixa ninguém sair vazio. Todos que clamarem o nome do Senhor serão salvos. Diz a palavra de Deus. Diz que Deus não está surdo para que não ouça. Eu quero perguntar algo com sinceridade a você, nesse momento de reflexão. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você que talvez nunca entregou sua vida a Jesus, ou por algum motivo você se afastou dele, e hoje você entende que Ele te ama. Talvez você não se sinta digno disso, mas não importa como você se sente, Ele te ama. Se você quer entregar hoje a sua vida a Jesus, com os olhos fechados, onde você está, levante sua mão. Oh filho, filha, você é tão importante. Você que levantou a mão, eu quero fazer uma oração junto com você. Quero que você repita algo, e toda a igreja pode repetir junto, para darmos uma força a esses irmãos. Repita assim: Senhor Jesus, esta noite eu abro o meu coração, eu ouço a tua voz, e eu peço que tu entre na minha vida, perdoa os meus pecados, derrama o teu sangue, do teu sacrifício, sobre mim. Tira de mim, Senhor, tudo que não é teu. Perdoa os meus pecados e me dá hoje uma nova vida. Senhor, eu recebo a tua presença em mim. Põe em mim o teu Espírito. Amém. Com os olhos fechados ainda, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se você tem vivido dias difíceis na sua vida, se você precisa de um socorro de Deus, o Deus Todo-Poderoso quer te levar a uma passagem na tua vida, quer te tirar da escravidão para a liberdade, do medo para a vitória, para a confiança, da enfermidade para a saúde, da miséria, da derrota financeira para uma vida plena. Esse Deus que é poderoso está aqui. E se você quer uma passagem de Deus sobre a tua vida, o sangue de Jesus sobre as vergas das portas do teu coração, e você quer o socorro de Deus, eu quero que você fique em pé onde você está. Eu quero orar com você. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Senhor, tu conhece o coração de cada homem, cada mulher. Você quer o socorro de Deus. Você que tem algo que você quer que hoje Deus transforme na tua vida, na tua família, na tua saúde. Fique em pé. Eis aqui os teus filhos, Senhor, que precisam de um socorro, precisam de um milagre. Senhor, nós pedimos que essa noite tu estenda a tua mão de poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e que tudo aquilo que não é teu
vai embora desta vida, em nome de Jesus. Pelo poder da obra da cruz, nós ordenamos que toda opressão das trevas, toda obra do inimigo, caia por terra, em nome de Jesus. Espírito que escravizava, que oprimia, e que mantinha essa pessoa na enfermidade, na dor, vai embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos as trevas, na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus pensamentos, nós mandamos embora agora tudo que não é de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos ficar todos em pé. Quero convidar vocês que ficarem em pé primeiro, vir aqui, todos que ficaram em pé, aqui à frente, nós queremos orar por todos vocês com imposição de mãos. Se mais alguém quer vir pedir pela sua família, venha, Jesus está aqui, Ele é poderoso, Ele morreu por ti. Vem aqui, eu, os pastores, nós estamos aqui, nós queremos orar por vocês. Amém. Vamos orar, venha. Se você quer clamar por alguém de sua família, pedir que Deus derrame o sangue dele sobre a vida dessa pessoa, Jesus está aqui. Você que chegou aqui na frente, feche seus olhos. Hoje é uma noite de socorro. Deus sente a tua dor, Deus vê o teu sofrimento. Venha, venha. Se você quer se consertar com Deus, venha também. Nós vamos passar orando essa noite com calma, e nós queremos orar com cada um de vocês. Se você quer orar por alguém de sua família, pela salvação, você pode vir também. Eu quero orar junto com vocês. Feche seus olhos aqui na frente, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos por cada pessoa que está reunida aqui essa noite, e que está passando algo na sua vida, alguma aflição, Senhor, assim como tu ouviu a aflição do teu povo lá no Egito, na escravidão, e tu, Senhor, enviou a eles libertação, cura, mudança. Nós pedimos sobre a vida de cada pessoa que está aqui hoje, em nome de Jesus. Nos unimos, Senhor, por aqueles que estão em casa também agora, aqueles pelos quais nós clamamos. Toca essas pessoas, Senhor. Aqueles que nos assistem agora pela internet também, estão talvez no seu trabalho, na sua casa, nós ministramos o toque de Deus. Aí onde você está, seja tocado pelo Espírito Santo, seja curado, liberto e restaurado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos passar orando por cada um. Feche seu olho. Se você tem algo a pedir, você pode pedir para o pastor, para aquela pessoa que vai passar orando, em nome de Jesus. Se você precisa ir embora, restante dos irmãos, nós declaramos o poder de Deus nesse ambiente, em nome de Jesus. Foi na cruz que Jesus sofreu